Olá, meu nome é Ulisses Guerra, sou jornalista, professor e fundador desse canal no YouTube, Meu Filho na Escola, que tem como objetivo estabelecer um diálogo entre professor e pais de família, pais de alunos, mais precisamente criar um canal de comunicação entre professor e família, escola e família. Então, o nosso tema da nossa discussão de hoje, na nossa conversa de hoje, é a mochila. A mochila escolar, apesar de ser, digamos assim, aparentemente ser um assunto sem grande importância, na realidade, para nós que estamos dentro de sala de aula, para o professor e para a criança, é um cuidado muito especial, um cuidado importantíssimo que cada pai de criança deva ter, principalmente das crianças do primeiro ao quinto ano ou fundamental menor, como eu gosto de classificar. Então, a nossa famosa mochila, que eu estou com a mochila do meu neto Leonardo, então, uma recomendação que eu faço a todos os pais é que, antes do seu filho ir para a escola, os pais, os responsáveis, ter o cuidado de observar sistematicamente se o material escolar que deva ser usado no dia a dia da sala de aula está completo. Então, eu vou em linhas gerais aqui, eu vou apresentar aqui quais seriam esses materiais de uma importância muito grande, de uma importância que não pode faltar no dia a dia da criança. Então, o primeiro dela que você pegou aqui, você vai ter o nosso mais popular e conhecido aqui, nós temos o trio, caderno, lápis e borracha. Apesar do o caderno é interessante, apesar a gente dizer assim, como é que o aluno vai, mas principalmente as crianças. Então, geralmente, na aula é muito comum. Aqui, é claro, quando a gente inicia a aula, o aluno lá, professor, eu não trouxe o caderno, assim vai, aquela coisa toda. Então, não trouxe a borracha. Até eu brinco com eles, eu digo, olha, me diga uma coisa, vocês quando vão para a praia, por acaso, vocês esquecem de levar seu calção de banho, ou então seu boné, ou então a sua sombrinha para se proteger do sol? Então, quando você vem para a sala de aula, você não pode esquecer disso. E vou dizer uma coisa, é aquilo que eu digo, que eu acabei de falar, apesar de parecer um assunto bastante bobo, em nossas aulas, principalmente nas aulas das disciplinas específicas, no meu caso, eu sou do professor de educação física, aliás, professor de ensino religioso, e tanto no professor de educação física quanto de artes, é muito comum isso. Cada aula tem dois, três alunos que não trazem completo o nosso trio aqui, que é borracha, lápis e caderno. Isso é essencial. E eu sempre lembro a eles que, na realidade, é uma lembrança que deve ser feita aos pais, mas como eu estou naquele momento, dizer, olha, você peça a seu pai, a sua mãe, o seu avô, o seu tio, a pessoa que cuida de você, que você não esqueça uma coisa, quando você for dormir, por exemplo, se no caso, esse ano eu estou na escola que é pela manhã, então você não esqueça o quê? De noite, antes de dormir, você pedir, você mesmo olhar, pedir a seu pai, sua mãe, ou seu tio, ou seja quem fosse responsável, para dar uma olhadazinha na bolsa, se o material está completo. Então, esses três aqui são três materiais que não pode faltar. Isso faltou, isso vai dar um problema muito sério na aula, um problema seríssimo. Agora, vamos aqui, olha. Sim, aqui a nossa, no caso aqui do meu neto Leonardo, está aqui essa outra bolsinha pequena que ele leva o lanche, mas para a escola dele. Outras ferramentas, material essencial para, chama-se as coleções. No caso específico, no caso, que sou professor de ensino religioso, eu gosto muito de trabalhar com desenho. Eu vou até, em outro vídeo, eu vou mostrar por que é que gosto muito de trabalhar com desenho. Não é simplesmente passatempo, mas sim porque o desenho melhora muito a aprendizagem do aluno. Ela ajuda numa série de coisas, desde a coordenação motora, a relação espacial, domínio, e a psicologia cognitiva, estudo dentro da psicologia cognitiva tem chamado muita atenção para essa questão da importância, principalmente nas crianças de ensino fundamental menor, nas três primeiras séries, primeiro, segundo e terceiro ano, elas trabalhar fortemente, incentivar bastante a questão do desenho, da pintura,
do lado criativo da criança. Olha, e isso é importantíssimo, o que eu digo para vocês, o quanto é importante. Quer dizer, faltou, geralmente, não só eu, como os outros professores, todos os professores do ensino fundamental, trabalham com desenho. Imagina, aí a criança chega lá, você quer fazer uma atividade, a atividade já ficou capenga, ficou a desejar, porque o aluno trouxe a coleção, e você vai ter que fazer grupinho, aquela coisa, e às vezes aí eles trocam, perdem, tomam do outro, é aquele problema. Então, tomar bastante cuidado naquela questão da coleção. Outros materiais assim, aí seria auxiliar, muito interessante, é a cola, a nossa cola, a tesoura, o apontadorzinho, aquele apontador, aí eu aconselho, não evite que as crianças, às vezes eu já tenho pego alguns pais, algumas crianças, com aqueles estiletes. Não, pelo amor de Deus, não mande estilete para a sala de aula, aquilo é muito perigoso. Outra coisa também chama-se corretivo. Não precisa, criança do primeiro do fundamental menor deve trabalhar muito com o lápis grafite. Então, o lápis grafite, o lápis, a borracha e o caderno é suficiente, não, a borracha é suficiente, não precisa corretivo. E claro, e aqui para encerrar digamos assim, o material de necessidade essencial, um deles está a questão da nossa famosa agenda. Claro, aqui não é a agenda lá da prefeitura do município. A agenda é importante demais. Por quê? Porque a agenda é onde o professor vai ter um canal de correspondência, de comunicação com o responsável da criança. E, às vezes, acontece o quê? Para você ver como é importante, a agenda vai servir para mandar recado de alguma atividade extra, de alguma mudança de horário de aula, alguma coisa que vai acontecer na aula seguinte. Vai servir também para o professor anotar, fazer algumas recomendações do comportamental da própria criança, do que precisa ser trabalhado. E vai servir também outro fator importante da agenda, como eu disse, às vezes, naquele dia, a criança foi para casa e durante a aula todinha não teve nenhuma atividade no caderno ou para casa. Mas o professor vai anotar no caderno, na agendazinha, porque foi que naquele dia não teve nenhuma atividade, porque às vezes foi uma atividade recreativa, um passeio, uma atividade na quadra, ou uma atividade diferenciada que as crianças não puderam, não foi necessário usar o caderno, e por isso não tem nenhuma atividade. Então, em linha geral, era esse o recado de hoje, era somente a importância, o que eu tinha hoje a focar, era somente isso, o quanto os pais devem ter o cuidado diário de antes da criança ir para a escola, tomar o cuidado de observar se a sua mochila escolar está com o material necessário do dia a dia. Então, muito obrigado, agradeço a você que curtiu esse vídeo. Caso tenha gostado, dê um joinha. Caso queira compartilhar, interessante que essas informações cheguem a outras pessoas, apesar de, como eu venho falando aqui nesses vídeos, nesse meu canal, esse canal é um canal mais direcionado para os alunos, aliás, para os pais dos meus alunos, que é uma forma de haver uma comunicação melhor entre eu e eles, em vista de que a cada dia que passa, fica mais difícil um envolvimento, a frequência dos pais nas escolas, ou seja, as reuniões, a comunicação fica bastante difícil, especificamente no meu caso, que sou professor de ensino religioso, a exemplo das outras disciplinas específicas, como artes e educação física, ou inglês, por exemplo, que a gente tem uma aula por semana e isso inviabiliza muito a nossa relação com os pais. E outra coisa, geralmente as nossas aulas no dia, quando tem alguma reunião com o pai, uma conversa com o pai, geralmente esses professores estão com a criança em sala de aula e a gente não tem relacionamento com eles. Então, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.